Olá, queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais neste final de semana para refletirmos juntinhos com vocês o Evangelho desse 19º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E o Evangelho que nos é proposto para esta data é Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: o verdadeiro santuário de Deus é uma comunidade e indivíduos que sabem servir e se doar. Vou repetir. O verdadeiro santuário de Deus é uma comunidade e indivíduos que sabem servir e se doar. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, o evangelista apresenta a nova realidade do reino. Se os discípulos cuidarem de seus irmãos, permitirão que Deus, como Pai, cuide de seu bem e de seu bem-estar. Aqui agora o evangelista nos apresenta os versículos finais deste capítulo, como eu disse, do 32 ao 48. Comecemos lendo então o versículo 32 do capítulo 12 de Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Jesus tira toda a ansiedade, toda a preocupação, dizendo: não tenhas medo. É mesmo minúsculo o rebanho dele. O termo pequeno, mikron em grego, significa algo bastante inconsistente. O evangelista contrasta a pequenez, o pequenino, quase microscópico rebanho, a comunidade que segue Jesus, com a grandeza do reino de Deus, do plano de Deus para a humanidade. Continuemos, lendo agora o versículo 33. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Pois bem, Jesus, com 3 imperativos, passa a definir as características que tornam possível a realidade deste reino. O primeiro imperativo é: vendei vossos bens. Não é um convite, é um imperativo, é um comando, é uma ordem. Então, venda o que você tem. E segundo imperativo, e dai esmola, ou seja, com o que você obteve. Faça o bem a quem precisa. Em seguida está a mudança, a nova realidade do reino. O terceiro imperativo: fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que nunca se acabe. Sabemos que o termo céu, na linguagem da época, significa em Deus. O que Jesus quer dizer? Jesus diz que à medida que o crente experimenta que dar não significa perder, ele deposita sua confiança no Pai. Isso o liberta das preocupações materiais e ele se enche de uma confiança crescente na ação do Senhor. Portanto, fazei um tesouro seguro no céu, isto é, em Deus, aonde não chega o ladrão nem a traça corrói. Portanto, esse tesouro está além de qualquer preocupação humana. Prossigamos lendo agora o versículo 34, sempre do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E então aqui está a declaração clara de Jesus. Onde estiver o vosso tesouro, isto é, onde você deposita a sua confiança, o que lhe dá segurança, aí estará também o vosso coração. O coração na cultura judaica não é a sede do afeto, como na nossa cultura ocidental. O coração significa a mente, a consciência. Então, onde estiverem seus pensamentos de Jesus, também estará a sua vida. Então, para onde você direcionou seus pensamentos, lá estará toda a sua vida. Se você pensar no bem dos outros, essa será a sua riqueza segura. Prossigamos agora lendo o versículo 35. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Então Jesus novamente, com um imperativo, e aqui está uma imagem muito importante que, se bem compreendida, muda a relação com Deus, e, consequentemente, a relação com os irmãos, diz: estejais prontos com vossas roupas apertadas nos quadris. Estejais prontos com vossas roupas apertadas nos quadris. Por que essa recomendação?
Ora, a vestimenta comum dos homens da Palestina era uma túnica que ia até o tornozelo. Quando era preciso sair, e principalmente quando era preciso trabalhar, essa túnica era um empecilho, por isso ela era amarrada na cintura. Então Jesus pede, vejam só vocês, que a característica, o que distingue a sua comunidade de discípulos, o seu traço distintivo, seja esta atitude de serviço. Não um serviço qualquer, mas um serviço que se torna o traço distintivo da pessoa e da comunidade. E então Jesus acrescenta, com as lâmpadas acesas. Por que essa referência às lâmpadas acesas? A referência aqui é ao livro do Êxodo, onde em uma tenda havia a presença do Senhor e havia a exigência de uma lâmpada que deveria estar sempre acesa, como está lá em Êxodo capítulo 27, versículos de 20 a 21. Com esta preciosa indicação, Jesus diz que o indivíduo e a comunidade que se manifestam no serviço são o verdadeiro santuário onde Deus revela a sua presença. Deus está entre os que servem, resumindo. Vejamos agora o versículo 36, sempre do capítulo 12 de Lucas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Assim como Javé era o noivo de seu povo, no Antigo Testamento, Jesus é o noivo da nova comunidade. Jesus não se comporta como o dono que entra, abre a porta sem bater. Aqui ele diz que baterá. É um grande sinal de respeito e gentileza para com os outros. Prossigamos. Versículos 37 e 38 é os que você já vai ver aí também na sua tela. Felizes os empregados, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. E aqui Jesus proclama algo inconcebível para a cultura daquela época. Jesus proclama bem-aventurados, isto é, extraordinariamente e plenamente felizes, os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Então essa atitude de serviço não é algo que vale a pena de vez em quando. É uma atitude que continuamente distingue e identifica a comunidade de Jesus. O que Jesus pediu que os seus discípulos tivessem como distintivo, o serviço, é o seu distintivo também. Jesus, em sua comunidade, é quem serve. E aqui está algo inédito. Jesus se apresenta como o Senhor, o dono da casa. E em vez de se sentar à mesa e ser servido pelos servos, ele servirá. Jesus diz, ele os fará sentar-se à mesa, literalmente está escrito deitar-se à mesa, e passará a servi-los. Esta é a novidade de Jesus. Jesus, no Evangelho de Lucas, na última ceia, ele faz esta afirmação. Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Lucas 22, 27. Esta imagem do Evangelho é uma alusão à Eucaristia. A Eucaristia não é um culto, mas é a comunidade que continuamente, em atitude de serviço, é convidada a descansar por Jesus, para restaurá-la, para recarregá-la com uma nova carga de seu amor. O próprio Jesus passa a servir. Esta é a imagem que o evangelista nos apresenta. Portanto, não uma comunidade a serviço de Deus, mas Deus que se põe a serviço da comunidade. Então, o culto da comunidade cristã não é dirigido a Deus, ao Pai, mas do Pai, por meio de Jesus, passa aos homens, para que se manifestem continuamente por meio dessa atitude de serviço. E agora nós vamos ler os versículos finais do Evangelho deste domingo, do versículo 39 a 48. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa.
Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Pois bem, e Jesus então continua com essa atitude de disponibilidade que torna reconhecível a sua comunidade. Essa presença de Jesus em sua comunidade, esse súbito aparecimento dele, não tem prazo, é de repente. O que significa de repente? Sempre que há situações de necessidade dos outros, a comunidade deve estar sempre pronta. Mas também há o lado negativo. Jesus diz que se na comunidade, em vez de servir uns aos outros, se na comunidade não se tratam com amor e respeito, mas com arrogância, com prepotência, com desejo de poder, escravizam os outros por conveniência própria, Jesus usa uma expressão terrível. Ele diz, quando o Senhor chegar, a expressão é muito forte, ele o partirá ao meio. Ser dividido em dois era a pena para os traidores no tempo de Jesus. Por isso, Jesus adverte, vejam só, que aqueles da comunidade cristã, que ao invés de servir e de se colocar a serviço dos outros, pretendem comandar, dominar, agir com arrogância, para Jesus são traidores, que nada tem a ver com a sua realidade. Após essa magnífica exposição que nos proporcionou Frei Alberto Madi, faço eu, Padre Telmo, as minhas explanações pessoais. E começo citando uma famosa frase de Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano que lutou pela independência da Índia e pela paz entre hindus e muçulmanos. Diz Mahatma Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. Repito, quem não vive para servir, não serve para viver. A questão mais importante de todas, quando se trata de religião, é uma só. Cremos de verdade naquilo que professamos com os nossos lábios? Acreditamos de fato em Deus e em seu reino? Ou possuímos um tipo de fé que poderíamos denominar de cultural, fruto do ambiente, produto da sociedade na qual vivemos? Eu ponho essa questão aqui desde o início porque Jesus insiste demasiadamente em uma ideia. Não tenhais medo. O medo é fruto da falta de fé. Medo é produto da desconfiança. Medo é uma atitude de covardia. Daí Jesus não tolerar o medo. E qual é a garantia que Jesus nos dá para não termos medo? No evangelho deste domingo, ele diz, agradou ao vosso Pai dar-vos o reino. É preciso ficar claro uma coisa. O reino não é uma promessa. O reino não é algo para o futuro, para o além desta vida. O reino é Deus mesmo. O reino é Deus presente, atuante, realizando a sua vontade aqui, nesta terra. Portanto, quando Jesus diz que o Pai deu para nós o reino, é o mesmo que dizer, Deus é vosso. Deus é vosso.
Deus se entregou por vós. Como afirma José Maria Castillo, abre aspas, o dom de Deus a seus fiéis é Deus mesmo. Fecha aspas. Então, se temos a Deus, devemos nos perguntar, por que temos medo? Por que temos tanta dificuldade em desapegar-nos de nossos bens, nosso dinheiro, nossas riquezas? Por que depositamos nossa segurança nos tesouros acumulados aqui, nesta terra? Por que temos a vontade de dominar, comandar e nos sobrepor aos outros? Por que queremos mais ser servidos do que servir? O que Jesus nos pede é aquilo que Ele mesmo faz, servir aos outros. Deus se desfaz em amor e serviço à humanidade, enquanto que nós, seres humanos, temos muitíssima dificuldade em fazermos o mesmo. Por quê? Porque não temos fé. Não acreditamos para valer que Deus esteja aqui, que Ele esteja no comando da vida, do mundo, da história. Não nos sentimos seguros neste mundo, porque somos por demais apegados ao que é nosso, à propriedade, aos bens, ao material. E isso é muito fugaz. Isso tudo, como Jesus frisa no Evangelho deste domingo, pode ser levado pelos ladrões ou corroídos pelas traças e vermes. No fundo, temos dificuldade em crer naquilo que o Evangelho tanto insiste, sermos de Deus de verdade. Pertencermos a Ele e a nada mais. Se fôssemos verdadeiramente de Deus, teríamos confiança, tranquilidade, paz, segurança, amor e alegria. Enfim, seríamos bons cidadãos, boas cidadãs, pessoas comprometidas com o bem de todos e não apenas de alguns. Seríamos tão humanos como foi Jesus, Deus humanizado em seu Filho. Afinal, nos sentimos herdeiros, portadores de fato do reino de Deus nesta terra? Nossas comunidades vivem e respiram de verdade esse clima do reino? Se assim não for, não somos comunidade de Jesus. E agora, concluindo essa reflexão no 19º domingo do tempo comum, eu lhe convido a fazer essa oração que já começa a aparecer aí também na sua tela. Que a mesma fé que moveu Abraão a viver na terra como peregrino, arda em nossos corações, ó Pai, e não deixe que nossa lâmpada se apague, para que, vigilantes na espera da Tua hora, sejamos introduzidos por Ti na pátria eterna. Amém. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. Deus vos abençoe e vos conceda um final de semana maravilhoso. E até a próxima semana, se Deus quiser.